Oi, me chamo Cláudio Medeiros, sou advogado empresarial e estou lançando um podcast incrível chamado Vida Empreendedora. Existe na nossa cultura popular a história de que toda a história daquelas pessoas que empreenderam são histórias belíssimas. Na verdade, a história de todos é muito bonita. Mas eu precisava trazer alguém para inaugurar o meu podcast, alguém que seja um empreendedor de sucesso, que veio lá de baixo e está fazendo história no Rio Grande do Norte. Nada mais, nada menos do que é o responsável pela assessoria de investimento do Banco BTG. Conosco, Felipe Bruno. Seja bem-vindo, Felipe, para o nosso podcast. Olá, Cláudio, muito obrigado pelo convite. Quero aqui agradecer a você, ao teu público. Realmente é um prazer, né? Que responsabilidade, né? Fazer o episódio inicial. Mas vamos lá. Você foi escolhido a dedo, né? Todo mundo que falou, olha, eu tenho curiosidade, eu acho que boa parte da população brasileira, em específico, não deixa de ser diferente o Rio Grande do Norte, sobre essa questão de instituição financeira, né? Todo mundo olha para o banco é algo grande, gigantesco. Como é que a gente faz para empreender nesse mercado? Mas antes disso, eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que você foi de aluno da UFRN para esse cargo tão bacana e tão impressionante que você exerce hoje, de muito sucesso? Qual é a tua trajetória? Conta um pouquinho da tua história. Legal. Vamos lá. Bom, eu tenho 41 anos de idade, sou daqui de Natal mesmo, né? E aí sou economista de formação, tenho 3 filhos e o mais importante, sou cristão. Bom, a minha vida profissional, ela começou ali aos 20 anos. Eu estava na UFRN cursando economia, e aí eu lhe falava ali nos bastidores que eu, de fato, já tinha o desejo de atuar no mercado financeiro, né? Desde sempre eu, enfim, via os jornais, os economistas falando um pouco de cenário, falando de para onde está indo o dólar e tal, e tudo aquilo me chamava bastante atenção, e eu tinha vontade de fazer carreira, enfim, no mercado financeiro. Ali entrei no Banco Real, o ano era 2004, então o extinto Banco Real, que depois acabou sendo absorvido pelo Santander naquela fusão, e entrei como estagiário e fui lá galgar ali aquela trajetória. De fato, alguns anos depois eu já estava como assistente gerente, né? E aí enveredei pelo caminho inicialmente da pessoa jurídica. É muito claro nos bancos, nas carreiras bancárias, essa parte poxa, vai pessoa física, vai jurídica, vai para a área de operações e tal. Então, eu tinha alguns skills, né, de boa comunicação, aprender com facilidade. Então, eu logo gostei da área comercial e fui para a área de pessoa jurídica. E ali foi realmente um lugar onde eu fiquei 15 anos no Santander. Eu entrei estagiário, quando eu saí do Santander, por uma decisão própria de carreira, de trajetória de carreira, eu saí como gerente geral da maior agência ali da Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, de fato, foi uma trajetória bem legal. Eu também lhe falava há pouco tempo atrás que no meio dessa trajetória, assim, eu cresci bastante como profissional. Os bancos geralmente são empresas multinacionais, assim como o Santander, e as práticas de governança desses bancos são, assim, as melhores práticas do mercado, geralmente, são excelentes estruturas para você fazer carreira. Então, ali no Santander, eu tive a oportunidade de, poxa, conhecer alguns lugares do mundo, né? Que eu ganhei campanhas e fiz algumas viagens. Mas teve um momento bem marcante também no Santander, que foi uma premiação que eu tive o prazer de levar minha mãe para o Teatro Santander. Muito legal, muito foi legal. bem legal isso. Os diretores até pediam para eu contar essa história para quem não participou desse momento. E o fato foi que eu recebi essa premiação lá no Teatro Santander, das mãos do presidente do banco, o Sérgio Rial, né, que é uma figura bem conhecida aí do mercado. Por sinal, um líder bastante inspirador. E naquele episódio foi bem legal que o Rial pediu para minha mãe ficar em pé e pediu para o teatro, de pé, bater palmas para ela. Poxa, Felipe, olha, não tem algo melhor. Eu digo que quando a gente tem sucesso, porque a gente, pô, agora eu consegui, eu tive o melhor sucesso. Não é reconhecimento do público, é quando a nossa mãe olha e diz assim, eu estou muito orgulhoso do meu filho, né? Você teve esse prazer na frente de autoridades, alguém do mercado nacional e internacional, né? Que bacana. Foi bem legal, foi um momento super marcante. E aí, bom,
minha trajetória no Santander foi super legal, e aí eu fui convidado pelo Banco Safra em 2019 para montar uma operação lá de pessoa jurídica. Fiquei lá por quase 5 anos. Começamos essa operação do zero, e foi super bem sucedida, a gente atingiu ali números bacanas. Mas o fato aí vem para a história do empreender, né? Bom, o que foi que aconteceu, por que que eu resolvi, num determinado momento, trilhar um outro caminho e sair do modelo original do CLT, onde eu era ali funcionário e etc. É que assim, eu acho que eu acho que é importante, independente do segmento que a gente está, Cláudio, a gente procurar entender o que está acontecendo, tanto no curto, né, olhando também para o médio e para o longo prazo. Então, é aquela história de tentar ser um pouco visionário. Obviamente, você precisa ser fundamentado, né? Você precisa se alimentar de boas fontes para essas informações, né? Para lhe trazer bons fundamentos para que você faça leituras corretas e bastante assertivas, não obstante, né? Entendendo que nem toda vez você está certo, muitas das vezes você erra. Eu acho que essa também é uma capacidade que o empreendedor tem que desenvolver, que é a de entender que de ter velocidade para perceber quando a rota não está legal, quando não está indo de acordo com o que precisa, e ser logo reajustada. Então, eu acho que, graças a Deus, eu consegui fazer algumas boas leituras. Tanto a minha ida para o Safra, que foi um movimento super legal, me fez ir para uma casa bacana também, como é o Safra, é uma instituição também multinacional, apesar de brasileira, né? E me trouxe bastante bagagem, bastante conhecimento. Mas a minha saída do Safra, ela conversou muito com esse meu desejo de continuar no segmento, só que num modelo diferente. Ou seja, você pode perceber que os bancos eles têm enxugado suas estruturas, eles têm fechado agências ano após ano. Quando a pandemia chegou, que digitalizou muitas pessoas, isso acelerou esse processo. E eu vendo tudo aquilo, eu falei assim, olha, eu preciso me reinventar nessa minha trajetória, nessa minha carreira. E aí, naquele instante, depois de 18 anos ali de mercado, 19 anos, aí foi quando eu resolvi empreender. E aí, hoje, né, e aí já faz 1 ano e meio que esse movimento aconteceu, eu sou sócio de um escritório de assessoria de investimentos do Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina. É um banco que, assim, foi uma grata surpresa para mim conhecer mais desse banco, porque é um banco que ele está no seio dessa leveza, né, que é necessária para as relações com o cliente. Obviamente, quando se fala de produto também, é um banco que sempre larga com produtos bastante sofisticados para o mercado de investimentos. Isso prova que você já tinha um conhecimento. O know-how você tinha. Perfeito. Né? Mas eu acho também que você estava atrás de qualidade de vida. Porque às vezes não é fácil chegar onde você chegou, né? Você bem remunerado, sucesso, mas também qualidade de vida às vezes falta. Esses profissionais são muito exigidos. Né? Isso também foi uma opção, foi uma necessidade, foi um requisito. Olha, eu preciso ter qualidade de vida, sair da situação de ser empregado e agora ser dono de uma empresa que vai ter essa relação, no caso, com o BTG? Sem dúvida, Cláudio. Também lhe falava há pouco tempo atrás que assim, eu sempre olhei para as carreiras das pessoas que estavam um pouco mais à frente de mim. E é muito comum nas estruturas de banco você encontrar pessoas frustradas com suas carreiras, né? Porque se dedicaram uma vida inteira, uma jornada inteira, né, ali àquela instituição e ficaram um pouco obsoletas, porque imagina você numa carreira de 20, 30 anos numa instituição, seu salário já está em um nível bastante alto, você passou a ser alguém que precisa ter uma entrega que muitas das vezes não conversa com o momento ou até com o ciclo econômico que está se passando. A nossa vida é feita de ciclos, a economia também é cíclica. Então, imagine você de um profissional bancário que necessita viver do crédito, por exemplo, de emprestar. Poxa, nos padrões atuais de taxa de juro altas, você tem cada vez menos, vamos dizer assim, clientes bons tomando recurso em banco, porque os projetos deles precisam se viabilizarem e as taxas altas
são geralmente uma pedra de tropeço nessa relação. Então, E as metas, né? As metas a serem cumpridas. aí tudo isso vai se transformando num ambiente bastante difícil de você conviver, porque de um lado você tem uma estrutura que está cara para o banco, né? Olhando agora pelo lado do empreendedor, né? Olhando pelo banqueiro, e do outro você precisa de alguém que entregue para se justificar naquela estrutura. Então, eu sempre fiz essa leitura, e aí isso pesou muito, porque eu falei, olha, para eu tentar encontrar mais qualidade de vida nesse ambiente, não vai ser dentro dessas estruturas. Então, eu preciso ver por onde eu vou caminhar, eu preciso dar o primeiro passo. E foi muito. E aí você me falava antes que tem um sócio. Então, eu sempre digo, isso é muito difícil você crescer sozinho. Perfeito. Às vezes essa parceria, essa sociedade, olha que sociedade é mais do que um casamento. Né? Essa escolha do sócio tem vários fatores que te levam. Mas naquela hora você disse, rapaz, é importante que eu tenha um sócio para possa agregar, e essa empresa que eu estou criando agora, para fazer esse meio de campo entre o consumidor e o BTG, né? Alguém que agregue e me traga mais força, para até que o meu crescimento, que esse é o sonho de todo empresário, seja exponencial. Me conta um pouquinho como foi essa escolha dessa sociedade. Legal, muito, muito bem trazido por você esse ponto. Inicialmente eu fui convidado, então fui convidado para uma sociedade, né? Então isso é muito importante. É muito importante você deixar um bom legado por onde você passa, é muito importante você deixar portas abertas e, obviamente, ser uma pessoa bem posicionada, que desperte interesse de alguém lhe convidar. No meu caso foi assim. Então, eu fui convidado pelo Paulo, que é um profissional super reconhecido, foi diretor de banco também aqui na região Norte e Nordeste, e a gente se conhecia do mercado. Então, ele me chamou. Inicialmente, nós entramos numa estrutura onde a gente não era sócio relevante, a gente era associado, mas no segundo momento o BTG reconheceu. Assim, muito legal o que você falou. Né? No meu escritório de advocacia eu tenho associados, eu falo, gente, isso é só uma escada, isso é um passo. Perfeito. Você primeiro se torna associado para depois você virar sócio. Isso. Essa é a ideia de você agregar valores, agregar principalmente essa pessoa que tem um cérebro que pode fazer a diferença na sua empresa. Então, são estágios que você vai aperfeiçoando e vai galgando. Então, eu achei fundamental você falar isso. Primeiro foi associado e depois eu virei sócio e aí a coisa anda, né? Eu acho que conhecimento vem para se divulgar, para se trocar. Essa experiência ajuda muito a empresa. Principalmente, você falava aqui antes para mim que, olha, esse mercado financeiro é muito denso. A palavra que você usou, né? Isso. Cláudio, o banco é aquele maior, onde vai precisar de mais certificações, mais requisitos para ser. Tanto que hoje no Brasil, diferente de outras estruturas, nós temos 5 bancos, 6 bancos grandes, né? Isso. E tem 2 fenômenos que acontecem. Essas startups, essas instituições financeiras que fazem o meio de campo e as cooperativas. O que é que temos hoje, assim, os 5 principais atividades que os bancos não fazem, que a legislação permite e que você pode fazer esse meio de campo com o banco e crescer no mercado financeiro? Tá bom. É o seguinte, o que eu estava ali falando é que, assim, quando imagina-se mercado financeiro, obviamente a gente associa muito a banco, principalmente o público do conhecimento comum, assim, né? Mercado financeiro é banco. Obviamente não deixa de ser, mas o denso da palavra é exatamente porque não é só banco. E outra coisa, quem que é o ator banco no meio desse cenário todo? Assim, o banco em si, ele é uma instituição que precisa ser autorizada pelo Banco Central, que tá dentro do sistema financeiro com uma importância tremenda para poder ser o intermediador entre os recursos que sobram, né, para os recursos que faltam, então, entre investidores e tomadores de recursos, toda aquela temática que a gente conhece conceitualmente. O fato eu também lhe dizia que com o desenvolvimento da tecnologia, a gente sabe que inovação ela é uma coisa que a mãe da inovação é um problema. Uhum. Então, esse mercado grande financeiro, dentro dele existem muitos problemas a serem resolvidos. Portanto, é um ambiente super favorável para o desenvolvimento de inovação. Nesse contexto, você tem outros atores que não necessariamente precisam ser bancos para poder entregar solução para o mercado financeiro. Então, quando você fala de instituição de pagamento,
Não, você não está falando de um banco, você está falando de uma outra, de um outro ator, de uma outra É uma caixinha, possibilidade, que né? é uma possibilidade. Quando você fala de subadquirente, quando você fala de adquirente, que são as maquininhas de cartão de crédito, quando você fala de empresas para câmbio, que é, como o próprio nome diz, para fazer conversão de moedas e tudo mais. Tudo isso e muito mais está dentro do bolsão mercado financeiro. Então, existem milhares, não são centenas, são milhares de startups hoje no Brasil que cada uma procura E empresários ficando milionários com isso, né? muito rapidamente. É muito exponencial, né? Esse mundo. Muito exponencial. A curva J do negócio de startup é uma das características de uma startup, é essa, a escalabilidade e tudo mais. Muito rápido. Mas no mercado financeiro, dada a quantidade de problema que tem para resolver, então quando você acerta a mão numa solução, você tem um ato muito alto para cortar. Então é muito rápido a aceleração. Eu queria fazer duas perguntas agora da atualidade. Nós estamos agora com a questão política lá no Congresso Nacional sobre o IOF. Perfeito. E a outra coisa, essa foi ontem, foi antes de ontem, que foi a taxa de juros Selic passou para 15%. Isso afeta muito o teu negócio? É ruim ou é bom para a atividade que você exerce junto com o BTG? Ah, legal. Sua pergunta é sensacional, inclusive me abre espaço para eu apresentar um pouco como é que é a nossa atuação. Porque diante de tantas caixinhas como a gente está falando, bom, eu ocupo uma caixinha dessas, né, aqui na nossa assessoria de investimentos. Então, nós nos intitulamos e de fato atuamos como gestores de patrimônio e não apenas assessor de investimentos. Então, imagine que esse copo aqui é a parte dos investimentos líquidos que você está disponível naquela hora, então, do dinheiro que está no banco, na conta, é só esse copo aqui. Mas o seu patrimônio é essa mesa toda. Então, ora a gente está falando desse outro copo, que são seus imóveis, ora a gente está falando de um ativo, você é advogado, sabe? O ativo de uma ação judicial é um patrimônio. Imagina uma ação que está transitada, julgada, que está na fase de execução, e isso faz parte do seu conjunto de ativos, concorda? Concordo plenamente. Bom, capital no exterior, né? Uma sociedade que você tem as cotas dela, aquilo é um ativo também, então faz parte do seu patrimônio. Então, assim, não dá para eu falar com você do seu patrimônio olhando apenas o copo do seu investimento. E aí nesse diferencial... É um conceito muito mais abrangente, muito mais amplo. E esse acaba sendo um diferencial competitivo nosso, porque não é com os profissionais, não é por limitação dos profissionais do modelo tradicional, mas geralmente as estruturas mais tradicionais de banco, ela oferece ali só coisas combadas, coisas prontas, assim. O gerente que está falando de investimento, às vezes num bancão, na parte de varejo, porque todos os bancões têm também a parte de private e tudo mais. Mas eles geralmente só estão falando de produto, estão falando assim, verdade. CDB, LCI, vira aquela sopa de letrinha. E nós não, nós temos uma premissa que é de atuar na gestão do seu patrimônio inteiro. Então, no final do dia, para resumir, nós somos conselheiros. É como se a gente sentasse numa mesa para tratar da vida pessoal, empresarial do cliente, falando inclusive muitas das vezes em planejamento sucessório. Rapaz, tem muito a ver com o que o escritório faz. Pois a gente age dessa mesma forma. A gente olha para o nosso cliente, ele diz assim, eu estou precisando de um arroz, eu estou precisando de uma proteção patrimonial. Eu não tenho como te proteger, eu nem tenho como te aconselhar se eu não te conhecer. Perfeito. Então eu preciso saber de toda a sua estrutura. Perfeito. Porque talvez você nem precise de uma hold. A gente faz muito. Então a gente faz um laudo de viabilidade, o que é que você quer, o que é que você tem e como é projetar isso para o futuro. Nós trabalhamos isso, tem muito a ver com o que você faz. Incrível. Queria te fazer uma pergunta, assim, a gente está indo para a última pergunta, mas eu acho importante. Você é chamado para a universidade, volta para a universidade para dar uma aula, só para jovens universitários, estão perto de se formar. E você, em poucas palavras, vai dar dicas para quem quer empreender. Quais são as dicas que você daria, Felipe? Olha, eu acho que independente do segmento, e eu não sei se tua pergunta está se voltando para o mercado financeiro. É aberto, mas com a experiência de 21 anos, né? 20 anos. Assim, tá, Cláudio? O mercado, ele não é para amador.
de fato. Então, eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito, que é a segurança. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter um nível mínimo de segurança para fazer. E a segurança, ela vai vir de busca de conhecimento, de busca de conexões, de parcerias. Então, assim, em algum momento, quando eu precisei fazer o X na minha carreira, que foi sair de um lado do balcão, que eu era CLT, para virar empreendedor, eu busquei parcerias, pessoas, conhecimento que me dessem o mínimo de segurança para isso. Porque o início é bastante difícil. É bastante difícil o início de qualquer empreendimento que você se propõe a fazer. Mas quando você tem esse mínimo de segurança, né? Quando você tem uma boa leitura de para onde o mercado que você está atuando ou você pretende atuar está indo. Porque não adianta você ter a visão míope de curto prazo. Aquela visão de túnel, você só está vendo o que está ali na sua frente de imediato. E não é. Então, assim, é buscar boas leituras, é buscar boas fontes para se alimentar e conexões. Eu acho que, assim, não dá para você sair sozinho achando que está com a melhor ideia. Muitas das vezes a sua melhor ideia é uma boa ideia, mas ela já está testada e validada por alguém e não foi, sabe, tão bem sucedida assim. Então, precisa se ter esse mínimo de segurança, buscar esse mínimo de parcerias com pessoas validadas para você poder ter sucesso. Felipe, eu quero agradecer. Foi ótimo o nosso papo, foi legal. Inclusive, aprendi muito sobre a questão do mercado financeiro. Felipe, Bruno, cristão, né? E é o responsável não só, você deu outra dimensão, né? Não só para a questão dos investimentos da BTG, mas de toda a estrutura do negócio da BTG. Muito obrigado. Obrigado pela paciência também, tá? E você em breve vai voltar aqui, se Deus quiser. Eu que agradeço e queria deixar as redes sociais. Sim, aqui. Por favor, com certeza. Nossa rede social é Cretum Invest, tá ali no Instagram, então adiciona lá, a gente fica disponível. E de fato essa é a intenção, é fazer a diferença na sociedade, assim, com coisas que agregam, que as pessoas percebem valor e sair um pouco do lugar comum, assim, de ser mais um e de trazer apenas mais uma solução, porque afinal de contas é o que eu digo sempre, investimentos virou commodity, todo canto tem. Agora, o que você agrega a esse investimento em matéria de conhecimento, as pessoas estão bem ávidas por conhecimento. Amigo, obrigado. Conversei com o Felipe Bruno, que é responsável por todo o investimento da BTG, um empreendedor de sucesso, que passou todas as nossas dicas para cá. Obrigado, Felipe.